volta em mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Maria Carolina. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui a essa aula de ciências, tá, pessoal? Então, vamos continuar aqui com mais uma semaninha, né, de aula sobre genética, tá? O nosso assunto de hoje é herança genética ligada aos cromossomos sexuais. E eu vou começar aqui dando uma olhadinha numa frase de uma pessoa muito importante na ciência, né? Que é Sigmund Freud. Quem nunca ouviu falar sobre Freud, né, gente? Freud explica. Eu acho que todo mundo já pensou sobre isso, já ouviu falar, né, sobre isso. Então, Freud falou o seguinte: a ciência não é uma ilusão, mas seria uma ilusão acreditar que poderemos encontrar noutro lugar o que ela não nos pode dar. Gente, e aí, hein? O que a gente pensa sobre isso? Qual é o nosso pensamento sobre essa frase de Freud? Ele quis dizer, pessoal, que sem a ciência a gente não consegue avançar, né? Como é que a gente vai conseguir desenvolver novas técnicas, né? O próprio desenvolvimento econômico, tudo que a gente utiliza hoje em dia veio, né, de muita curiosidade de algumas pessoas, né, de cientistas, de pessoas que trabalham aí nessa curiosidade para descobrir coisas e às vezes descobrem sem nem pensar que ia descobrir, né? Foi sem querer, entendeu? Então, a ciência é super importante na nossa vida. Beleza, pessoal? Então, vamos começar vendo o que foi que a gente viu na aula passada, hein? Vamos relembrar. Nós vimos na aula passada que existem variações da primeira lei de Mendel, conceitos e exemplos, né? Vimos aí de pleiotropia, epistasia dominante, epistasia recessiva, interações não epistáticas, herança poligênica ou quantitativa. Pois é, vimos tudo isso aí e hoje a gente vai começar aqui fazendo um resgate do conhecimento. Que resgate é esse, prof? Sobre os cromossomos. Vocês lembram aí quantos cromossomos nós temos? Eu quero que vocês relembrem isso, porque ao longo dessa aula a gente vai falar bastante sobre cromossomo, né? Então, para a gente relembrar, vamos ver aqui esse próximo slide, ó. Então, vocês lembram que eu falei que cada ser vivo tem uma quantidade, né, definida, vamos dizer assim, de cromossomos, mas os seres não necessariamente apresentam o mesmo cromossomo, né? Espécies diferentes têm a sua quantidade determinada de cromossomos, tá certo? Então, olha lá, os humanos, quantos cromossomos os humanos têm, né, pessoal? São 23 pares por célula. Então, cada célula nossa apresenta 23 pares de cromossomos, sendo 46 cromossomos no total, tá? Desses, 44 são chamados de não sexuais ou autossomos. E os dois restantes, né, o cromossomo X e o Y, são chamados de alossomos. Beleza até aí, gente? Relembramos, né, os cromossomos, a quantidade de cromossomos que nós temos por célula, que são 44 não sexuais e 2 sexuais. Pois é, no início da aula eu falei que a gente ia, né, comentar hoje sobre cromossomos sexuais, né? Herança ligada aos cromossomos sexuais. Por isso que eu estou relembrando aqui para vocês que cada um de nós, em cada célula, temos 2 cromossomos sexuais, certo? Então, relembrando aí o cariótipo. O que é que a gente tem nesse cariótipo, prof? O que danado é esse cariótipo? O cariótipo, gente, nada mais é do que esse conjunto aí de cromossomos de uma célula.
Então, no cariótipo, a gente vê que esses cromossomos apresentam forma, número e tamanho semelhantes. Agora, qual é a exceção, professora? Os cromossomos sexuais, o X e o Y. Aquele último parzinho ali, ó, X e Y. Estão vendo aí na figura? Aqui, ó, no macho, né? O cromossomo X, X e Y, né? Ou seja, um X e um Y. Na fêmea, a gente tem 2 cromossomos X, tá? Se liguem nisso aí. Aqui, ó, antes da gente passar para o próximo, gente, dá uma olhadinha, já começa a observar aí, ó, que o X, ele é maior do que o Y. Vocês estão vendo aí na figura? Dá uma olhadinha nessa figura aí, ó. O cromossomo X, ele é maior do que o Y. Já dá para ver aí, né? Pois é. Vamos lá, vamos seguir aqui. Então, finalmente a gente chegou aqui no slide que começa o tema de hoje, né? Herança ligada ao sexo, né? Então, ó, o que é essa herança ligada ao sexo, professora? Está relacionada, ó, aos genes pertencentes aos cromossomos sexuais e que podem determinar algumas doenças em um indivíduo. Então, nos cromossomos sexuais, aliás, em qualquer cromossomo, nós sabemos que existem genes, né? Esses genes vão determinar características, tá certo? Então, nos cromossomos sexuais não é diferente, mas essa associação que existe entre os cromossomos na hora da fecundação, né? Na hora da divisão também dos gametas, isso pode afetar aí o que é que vai acontecer com o indivíduo, tá? Pode ocasionar algumas doenças que estão relacionadas aos cromossomos sexuais, tá certo? Então vamos continuar aqui para a gente ir descobrindo o que é que esse assunto tem aí, tá? Então, cromossomos sexuais, eles são herdados dos nossos pais, tá? O que a gente precisa saber é o seguinte, ó, que o masculino, o indivíduo masculino, né, ele recebe o cromossomo X da mãe e o Y do pai, certo? O feminino, ele recebe um cromossomo X da mãe e um X do pai, ok? Então, nos gametas lá, quando os gametas vão se encontrar na hora da fecundação, o gameta masculino, se ele estiver carregando esse cromossomo X e a mãe lá, o óvulo, né, que a mãe forneceu, vai estar com aquele cromossomo X também, né? Então, ó, se for um X e o outro Y, o indivíduo vai ser menino, né? Vai ser do sexo masculino. Se os dois gametas estiverem carregando esse cromossomo X, então X e X dá o quê? Uma menina, uma mulher, né? Do sexo feminino, tá certo? Então, desse modo, nos cromossomos sexuais, aliás, nos cromossomos de um modo geral, a gente pode dividi-los em 2 grupos grandes, né? Então, um grupo são apenas desses cromossomos sexuais e nesses cromossomos sexuais nós temos sistemas variados, né, que podemos estudar esses cromossomos sexuais, podemos separá-los, né? Cada sistema desse que a gente estuda, o cromossomo sexual, ele está separado ali, ó, também por grupos de animais, né? Então, cada grupo animal, ele vai expressar um sistema diferente desse de cromossomos sexuais. A gente vai ver isso, tá? E os cromossomos não sexuais, que são aqueles que interferem em outros fatores, né? São, então, como fatores ambientais, tá certo? Nos cromossomos sexuais, os sistemas podem se apresentar como XY, XO, ZW e ZO. Eita, começou a complicar, não foi? Pois é, vamos ver aí como é que isso acontece, tá? Sem drama, galera. Então, ó, comparando cariótipos. Então, vamos começar aqui com essa comparação. Já que a gente tá falando de gameta feminino, gameta masculino, né? Indivíduo masculino, indivíduo feminino.
nós precisamos aí comparar esses cariótipos, porque através da comparação do cariótipo, a gente vai observar esse par de cromossomo sexual, tá? Então, ó, lá na figura a fêmea, olha só, vamos ver aqui, na figura a fêmea, ó, apresenta 2 xizinhos, né? E o macho XY, como a gente já viu, tá? Então, o que a gente vê nessa comparação simples entre fêmea e macho? Que existem, né, pares de 1 a 22 que são semelhantes, são iguais. Então, ó, se você observar aqui, gente, vamos lá, ó. No primeiro par de cromossomo aqui, ó, olha o da fêmea, olha o do macho. Não são idênticos? São idênticos. Dá uma olhadinha na figura. Então, ó, vamos seguindo, ó. O número 2, olha aí, ó, compara um com o outro. São idênticos. E assim, seguindo essa sequência até o número 22, pessoal, a gente vai ter aí uma sequência de pares de cromossomos idênticos. Beleza? Só quando chega lá no cromossomo sexual, no par 23, é que a gente percebe aí que há, né, uma diferença entre o X e o Y, como eu falei para vocês desde o início da aula, né, já chamei a atenção. O X, ele é um pouco maior aí do que o Y, beleza? Vamos seguindo. Então, mesma forma e tamanho na fêmea, né, X e X, o cromossomo que representa aí a fêmea são 2X, né, são cromossomos iguais, apresentam a mesma forma e tamanho. E no macho, 2 cromossomos diferentes, XY. Gente, eu tô indo devagar aqui, mostrando, né, cada passinho, porque eu não quero que vocês, quando a gente comece a entrar lá nos sistemas, né, para ver sistema XY, sistema ZW, né, ZO, e aí eu não quero ver vocês aí confusos, entendeu? Então, vamos devagarinho aqui, observando cada cariótipo desse, entendendo que o indivíduo masculino, ele apresenta um cromossomo X e um Y, o indivíduo feminino sempre é X e outro X, tá certo? E que esses cromossomos, eles são herdados dos gametas dos nossos pais, tá? Um gameta masculino, um gameta feminino. Então, ó, 2 cromossomos sexuais iguais, sendo X, né? E 2 cromossomos sexuais diferentes no macho, XY. Presta atenção nisso aí, tá? Presta atenção. Então, ó, no sistema XY, o sistema XY, na verdade, ele pode ocorrer na espécie humana, mas não só na espécie humana. Em outras espécies de animais também podem apresentar esse tipo de sistema, tá certo? Mas na nossa espécie, lembra disso, é o sistema XY, tá? Não ocorre outro tipo de sistema, não. Beleza? Vamos seguir aqui, então. Então, ó, gente, nesse sistema XY, eu até coloquei ali, ó, uma foto de uma borboleta fêmea e uma foto de borboleta macho, tá? Só pra gente lembrar que o sistema XY também pode ocorrer em outras espécies, tá certo? Então, desse modo, ele ocorrendo em outras espécies, como é que ele vai se apresentar em cada sistema, né? Como é que vai ser isso? Como é que esses cromossomos vão se apresentar? Então, a gente pode dividir esses cromossomos de 2 maneiras: homogamético e heterogamético. Professora começou com essa história de nome diferente, nome esquisito, né? Não, gente, ó, lembra que o homo é o quê? Igual, hétero, diferente. E o gamético vem de quê? Gameta, entendeu? Então é só a gente pegar aí a simbologia ali da palavra mesmo, né? Separa aí essa palavra, tá? Então, homo igual, hétero, diferente, beleza? Gamético, de gameta. Então, é super simples entender esse significado aí dessas palavras. Então, homogamético, o que é que isso quer dizer, prof?
todos os gametas sexuais vão portar um cromossomo X, que é o caso das fêmeas, no sistema XY, viu? Porque a gente vai ver essa classificação de homogamético e heterogamético nos outros sistemas. E isso pode aparecer de maneira diferente, tá? Então, nem sempre as fêmeas serão homogaméticas e nem sempre os machos serão heterogaméticos. Compreenderam isso? Pronto. Então, recapitulando, no sistema XY, as fêmeas vão se apresentar homogaméticas. E homogamético quer dizer o quê? Que todos os gametas sexuais vão portar um cromossomo X. Ou seja, só vai ter cromossomo X, gente. Então, não altera nada, tá? Se todos os gametas vão ter um só cromossomo homogamético, né? Cromossomos, aliás, gametas iguais, tá certo? Gametas que portam cromossomos iguais, beleza? Somente o X, tá bom? No heterogamético, o que é que acontece? Nos machos, ó, o homem, né? O homem, ele pode portar gameta que apresenta o cromossomo X e também a outra metade, né? Pode portar gametas que carregam esse cromossomo Y. Gente, pois é. Então, se liguem nessa parada aí, viu? Depois dessa discussãozinha toda aqui, né? Nessa explicaçãozinha toda sobre esses gametas, né? Se no sistema XY, quem é heterogamético, quem é homogamético, é macho, é fêmea. Eu pergunto para vocês, olha só. Qual dos gametas vai determinar o sexo do descendente? Quem é o descendente, professora? Os filhos, né? Então, quem vai determinar o sexo do bebê? Vai ser o homem ou vai ser a mulher? Pensa direitinho. A mulher, ela só carrega gametas que tem o X. O homem carrega espermatozoides que pode estar levando gameta X e gameta Y. Sabendo disso, dessa variedade aí que o homem tem, né, dentre os seus gametas e seus cromossomos relacionados, né? Quem é que vai determinar o sexo do descendente? O gameta masculino. Então, ó, já ouvi falar, né, várias mulheres que dizem assim, ó, ah, meu Deus, que eu vou ficar de cabeça para baixo, que eu vou medir minha temperatura, aferir a temperatura para ver, né, o que é que acontece, porque eu quero ter uma menina, porque eu quero ter um menino. Gente, não adianta. Isso não é tarefa nossa, tá? Não é tarefa da mulher. Isso é uma tarefa do homem. Ele que vai dizer, ó, aquele espermatozoide que vencer a corrida, ele vai determinar se o bebê será uma menina ou se será um menino. Entenderam isso? Então, tem que torcer aí, ó, para o gameta que ganhar a corrida seja aquele que você está desejando aí, né? Pois é isso que acontece, tá? Então, o gameta masculino vai determinar justamente porque o gameta masculino pode apresentar tanto o cromossomo Y quanto o cromossomo X, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, no cruzamento aí, o que é que vai acontecer, gente? Temos ali, ó, 2AXY masculino, né? 2AXX. Então, na divisão aí, né, na meiose, quando for formar os gametas, vai haver essa separação aí, né? Então, ó, AX, AY de um lado, AX do outro. Então, nesse cruzamento, a probabilidade aí de nascerem fêmeas no sistema XY é de 50%. E de nascerem machos, 50% também. Tá certo? Então, a probabilidade é igual para o sexo feminino ou para o sexo masculino. Tá bom? Então, ó, vocês já ouviram falar nesse nome anomalia?
Pois é, existem anomalias que são relacionadas aos cromossomos sexuais na espécie humana, tá? Então, essas anomalias, o que é que isso quer dizer, professora? Uma anomalia vai ser o quê, gente? Vai ser aquilo que vai fugir do normal, né? Do que acontece sempre, tá? Então, tudo aquilo que acontecer diferente do que acontece na maioria das vezes, vai ser chamado de anomalia. Entenderam isso? Então, a anomalia, ela vai ser tudo aquilo que acontecer de diferente, né, do que acontece na maior parte das vezes. Certo? Beleza. Então, nessas anomalias aí, que anomalias que podem, né, estar relacionadas com os cromossomos sexuais? Na meiose, né, na divisão celular, pode ocorrer aí ou não a separação correta, né, desses gametas, tá certo? Cada um para uma célula diferente, né? Cada um para um gameta carregar. Então, assim, nessa história aí da meiose, pode ocorrer esse erro, tá certo? E aí é que as anomalias vão surgir. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de anomalias. Olha só, primeiro, né? Anomalias, só para a gente deixar aqui bem firme esse conceito, né? Acabei de falar um pouquinho para vocês, mas anomalias durante a meiose pode não ocorrer a separação de cromossomos, havendo produção de gametas anormais, certo? Então, bora lá. Como eu falei para vocês na meiose, vamos relembrar aqui essa divisão celular tão importante que é responsável pela formação dos gametas. Vamos lá. Então, ó, na meiose, o que é que acontece? Originam-se células que apresentam metade dos cromossomos da célula mãe. Então, se a gente olhar para a célula mãe, a gente vai ver aí que vai haver uma duplicação dos cromossomos. Esses cromossomos vão se tornar o quê? Cromossomos homólogos, né? Por conta da duplicação. E aí, na primeira divisão, vai cromossomo para um lado, cromossomo para o outro. Na segunda divisão, o que é que acontece? A gente vê aqui que esse resultado, né, vai ser o quê? Células que apresentam metade dos cromossomos da mãe. Então, lá na célula mãe, a gente vê que são 4 cromossomos. Mas aqui nas células filhas, resultantes dessas duas divisões, o que é que a gente vê aqui, ó? 2 cromossomos. Certo, galerinha? Beleza? Então, vamos lá para esses exemplos dessas anomalias, né? Como é que ocorre essa meiose, então? Ó? Na meiose normal, o que é que acontece? Temos lá em cima 2AXY, né? E aí, ó, ocorrendo a meiose, os gametas, o que é que a gente vai ter aqui, ó? AX, né? Vai ser o resultado, e AY. Beleza? Então, se a gente continuar aqui, temos lá em cima 2AXX, né? Ocorreu uma meiose aí estranha, não houve uma separação correta desses cromossomos. E aí, o que é que a gente faz, hein? A gente não faz nada, infelizmente. Vamos só observar aqui. O que é que aconteceu, ó? 2AXX, um gameta ficou AXX, o outro ficou AO. Esse O tá dizendo aqui, ó, pra gente que há a ausência de um cromossomo. Isso quer dizer que aquele X ali, ó, esse X não era para estar aqui não, viu, gente? Esse X era para ter vindo para cá na divisão, na meiose, entendeu? Então, como esse aqui ficou sem ninguém, coloca-se um O no lugar para expressar essa ausência de cromossomo, certo? Aí, ó, vamos ler aí essas observações. Não houve separação dos cromossomos X indo os dois para o mesmo polo da célula. Isso acontecendo numa meiose anormal.
E aqui na meiose normal, a gente vê, ó, houve disjunção dos cromossomos sexuais. A disjunção, gente, é essa questão aí da separação, tá certo? Então, disjunção, separação é a mesma coisa, tá bom? Ali a gente já começa a ver aqui, ó, como é que ocorre esse cruzamento, né? Então, dali de cima, daqueles gametas resultantes, né? Como é que é o cruzamento com gametas onde ocorreu essa disjunção de maneira normal, né? Nesses cruzamentos, a gente vai ter esses 4 resultados aqui. E é desses 4 resultados que a gente vai ver, ó. Esse aqui, ó, 2AYO. Esse indivíduo, ele não vai se formar, tá? Então, esse resultado aqui do cruzamento, ele não se forma, tá? Vamos ver o próximo, ó. Esse aqui de cima, 2AXXX, a gente vê o quê? Um triplo X, né, gente? Sabemos que as fêmeas são XX, 2X, não é isso? Mas aqui se forma uma fêmea com 3X, sendo chamadas de superfêmeas. Olha aí, ó, são férteis e raramente possuem anormalidade. Então, elas vivem uma vida normal, tá certo? Apesar de ter esse triplo X aí, é tudo tranquilo. Raramente acontece alguma coisa que vai alterar a vida, né, e a funcionalidade do corpo dessa superfêmea, tá? É chamada de superfêmea porque tem um X a mais, né? Uma anomalia aqui, ó, 2AXXY. Então, gente, aqui se forma o quê? A síndrome de Klinefelter, tá? Então, nessa síndrome, o indivíduo, ele é do sexo masculino, mas ele mostra, né, um fenótipo com testículos pequenos, ele se apresenta estéril, tá? As mamas são evidentes, então, as mamas no homem, elas não costumam, né, crescer bastante, mas nesse indivíduo que possui essa síndrome, acontece isso, tá certo? Apesar disso, eles vivem normalmente, tá? Então, é só essa questão aí das mamas, dos testículos e tá tudo certo. E aqui, ó, sexo feminino, né, a síndrome de Turner. Então, esse resultado aqui, ó, 2AXO. Esse resultado tá falando da síndrome de Turner. É um indivíduo feminino, tá? São estéreis, apresentam baixa estatura, pescoço curto e largo, tá? Então, um pescoço bem assim, né, acentuado para os lados, né? Ele é largo e curtinho. E a fêmea é pequenininha e estéril, tá? Então, apesar dessas coisas todas que acontecem com esse indivíduo, né, do sexo feminino, elas vivem normalmente, tá certo? Não afeta muito mais do que isso não, tá? Então, gente, como a gente viu, né? Esse resultado aqui desse cruzamento são 4 possibilidades diferentes. Um não se forma, o outro forma uma superfêmea. No outro aqui, ó, síndrome de Klinefelter. E esse último, síndrome de Turner, tá? Então, veja que essas combinações, elas podem alterar aí o resultado, né? O resultado final, o que é que vai ser, tá bom? Ainda temos um adendo aí, né? Acrescentando mais uma coisa, temos essa possibilidade aqui, 2AXYY, ou seja, 2 Yzinhos, né? O indivíduo será do sexo masculino, mas o que é que isso vai mudar na vida desse indivíduo, né? Geralmente são muito altos e apresentam acne na adolescência, veja só. Então, esse cromossomo aí, a mais Y, ele vai gerar só essa questão de altura e acne na adolescência, tá bom? Eles vivem normalmente, tá? Sem problemas. Então, gente, estamos chegando a mais um final de aula, né? O que é que nós vimos hoje? Herança genética ligada aos cromossomos sexuais, o sistema XY, anomalias relacionadas aos cromossomos sexuais e as síndromes de Klinefelter e Turner. Gente, ó, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Aguardo vocês, hein? Vem comigo.